Trabalho de jornalista. Para quem é, para quem não é e para quem quer ser. Quando você ouve o termo jornalismo independente, o que vem à sua cabeça? E jornalismo autoral, freelancer ou alternativo? Você sabe o que é? Foi essa a pergunta que nós fizemos quando começamos a estudar esse assunto. Eu sou Jéssica Souza. E eu sou Adson Dutra. E no episódio de hoje queremos desvendar os mistérios por trás desses termos. Para isso, convidamos alguns pesquisadores na área e jornalistas que vão nos explicar exatamente o que são esses termos e o que acontece na prática. Nos acompanhem, vai ser uma viagem incrível! Para contextualizar, vamos começar pelos dois termos mais usados: jornalismo independente e jornalismo alternativo. Ao longo da pesquisa, vimos que estes dois termos são como irmãos e não podem ser muito dissociados. Roseli Figaro, nossa primeira entrevistada, é pesquisadora na área de comunicação. Ela nos explica um pouco sobre o jornalista independente e alternativo. Porque eles são alternativos a alguma coisa. Alternativos a quê? Ao jornalismo que é praticado pelas empresas de jornalismo. E também alternativo e independente dos grandes conglomerados de mídia. Então, eles se colocam claramente contra o jornalismo feito em oposição, em outro campo, diferente daquele do jornalismo praticado pelas empresas tradicionais de jornalismo, de organização mais coletiva, mais horizontalizada, buscando formas de financiamento alternativas que não vinculadas à publicidade da forma tradicional como ela é vista, etc. Fora essas questões que envolvem a natureza dessas formas de jornalismo, o jornalismo dito alternativo ou independente possui as mesmas características do jornalismo tradicional, no que diz respeito ao uso de suas técnicas. Quem nos explica isso é o pós-doutor em jornalismo, Guilherme Gonçalves, que é pesquisador na área do jornalismo alternativo. Boa parte daquilo que a gente via no jornalismo, chamava-se jornalismo alternativo, eram, na verdade, reprodução de técnicas do jornalismo que a gente conhece, né? Do jornalismo de referência, no final das contas, né? Aqueles critérios de objetividade, né? As técnicas de produção do jornalismo, elas se reproduzem nesse jornalismo dito alternativo. As pesquisas apontam que esse fazer jornalístico existe na Europa desde meados do século XIX, mas aqui no Brasil ele tem destaque em dois períodos importantes para a política do país. De acordo com Vinícius de Lima, o primeiro é no movimento pelas diretas já, que contou com a participação da chamada imprensa alternativa. O segundo período, de acordo com Lima, aconteceu em 2013, quando as manifestações políticas tomaram conta do país. Dessa vez, contando com a cobertura feita por jornalistas e por cidadãos comuns em áudio e vídeo usando celulares, um fenômeno que o teórico da comunicação Manuel Castells chama de autocomunicação de massa, transformando cada um em um repórter cidadão. Nessa ocasião, vimos com clareza o quanto a internet e, mais claramente, as redes sociais são capazes de proporcionar mudanças no jornalismo. E foi nestas manifestações que aconteceu o ponto de virada da vida do jornalista Caetano Vasconcelos, que se apaixonou pela profissão ao presenciar e acompanhar as coberturas feitas por jornalistas alternativos. Foi esse o jornalismo muito por acaso, digamos assim, né? Foi em 2013, nas manifestações que tiveram, eu fui em várias. E aí eu percebi que o que estava passando na mídia não era o que estava acontecendo na rua, né? Eu falei, tem alguma coisa aí, talvez eu queira assumir essa narrativa que está errada. Aos 26 anos, Caê é repórter na Ponte Jornalismo, um site de jornalismo independente online. Para ele, jornalismo independente é uma mistura entre não ter dinheiro e ainda assim achar formas de produzir e distribuir um bom conteúdo jornalístico, que haja em defesa dos direitos humanos. Então, a gente tem um lado, que é o lado dos direitos humanos, e a gente, então, é ativista pelos direitos humanos. Esse é um ponto, assim, pacífico, que demorou muito pra gente chegar na ponte, mas a gente chegou nesse consenso. Só que também fazer jornalismo independente também é não ter grana, né? Outro termo também se mescla a esses dois mais usados, o do jornalismo freelance. O termo é mais recente e falado de modo amplo, não somente na área do jornalismo. Roseli nos conta de onde vem a ideia do freelancer e como ele pode se caracterizar como mais uma faceta do jornalismo independente e alternativo.
Freelance é uma relação de trabalho precarizada, diz respeito ao vínculo empregatício, ou seja, não há vínculo empregatício naquelas moldes da CLT, a pessoa é contratada por tarefa. O fato principal é que a internet é uma grande possibilitadora dessas formas de jornalismo, como destaca Guilherme. E aí, mais recentemente, a gente tem essa explosão, né, resultante da internet, que permitiu que uma série de outras possibilidades se tornassem realidade, que passassem a integrar esse panorama jornalístico brasileiro. E aí nós vamos ter uma diversidade muito maior agora, né? É na internet que um outro fazer jornalístico, com um caráter um pouco mais autoral, ganha novamente espaço. O jornalismo autoral tem relação com o jornalista que escolhe uma linguagem mais literária e que traduz as pautas e discussões de outra maneira, de um modo mais personalizado. No Brasil, um grande exemplo disso, muito antes da internet, foi a revista Realidade, no final dos anos 60, conhecida por reportagens grandiosas e textos primorosos, que iam além da notícia. Até aí, tudo bem. A questão é que temos visto pessoas que não são jornalistas produzindo esses conteúdos, principalmente em blogs, nas redes sociais, como o YouTube, como é o caso da economista Jennifer Souza, de 26 anos. Ela é blogueira de futebol e fala do São Paulo Futebol Clube no site Esporte Digital e em alguns projetos que buscam a inserção da mulher na crônica esportiva. Eu comecei a produzir conteúdo, mas por falta de ter alguém para ouvir. Eu cresci numa família que meus primos e meus irmãos falavam que não iam discutir futebol comigo porque eu era mulher. E aí eu comecei a escrever nas redes sociais, né, as minhas opiniões sobre as partidas, o que eu achava de determinados jogadores. E a partir disso eu fui convidada a fazer parte de um projeto chamado Bendito Seja Futebol. A partir daí, Jennifer foi convidada para eventos e hoje até comenta jogos. Em 2019, ela comentou todos os jogos do Brasil na Copa do Mundo de Futebol Feminino, na Rádio Tupi. Por não ser formada em jornalismo, Jennifer observa as colegas jornalistas para refinar a sua produção de conteúdos. Então, eu fui tendo mais um pouco de contato com o jornalismo, vendo um pouquinho do jeitinho delas, de como elas falavam, como elas escreviam. E aí eu fui pegando um pouquinho de cada uma até encontrar como cada característica de cada uma fazia sentido para mim. Ela nos explica ainda como funciona a monetização do seu trabalho autoral. Pensando assim na parte monetária, eu produzo conteúdo para Digital Esporte. E aí eu recebo por isso, né? Mas não é um salário. É só um cachê que vai variando de acordo com o número de anunciantes do programa. Neste assunto, Guilherme é categórico. E aí aqui nós temos um grande problema, porque está se mostrando para a sociedade, de modo geral, não é necessariamente jornalismo, né? Mas ele vem com uma cara de jornalismo. Ele vem embalado, né, por uma aura de jornalismo. É claro que tem pessoas que não são formadas, né, que não são jornalistas necessariamente, que vão fazer um bom trabalho jornalístico, né? E eu acho que essa é uma questão para a gente problematizar, senão a gente abre assim o mercado. Entretanto, tudo tem mais de um lado, e segundo o próprio Guilherme, as redes sociais dão voz ao público, e a criação de conteúdos como o de Jennifer são bons e do agrado da audiência que a segue. Eu acho que é legítimo, sabe? Eu acho que as pessoas têm que ter o direito da livre expressão, da opinião. Eu não vejo problema nenhum nisso. Agora, o grande problema, no meu ponto de vista, é quando a gente começa a chamar isso, né, muitas vezes, de jornalismo. O ponto central nesse debate, que está longe de se encerrar, é que a internet possibilitou que mais modelos de produção de conteúdo fossem criados, disponibilizados e acessados. Alguns podem ser classificados como jornalismo, outros só como conteúdo, mas ambos detêm fatias não exclusivas da audiência. Agora que já falamos um pouco sobre produtores de conteúdo e jornalismo independente, alternativo e autoral brasileiro, vamos conhecer alguns profissionais dessas áreas e entender como seus trabalhos são percebidos. Nos acompanhe no próximo episódio do podcast Trabalho de Jornalista. Trabalho de jornalista. Para quem é, para quem não é e para quem quer ser. Nem só de notícias vive o jornalista independente, mas de muitas áreas diferentes e formas de ganhar dinheiro com a escrita. Neste episódio vamos conhecer alguns profissionais dessas áreas e entender como seu trabalho se desenvolve a partir da internet. Eu sou Adson Dutra. E eu sou Jéssica Souza, e está no ar mais um episódio do podcast Trabalho de Jornalista.
Nosso primeiro entrevistado é o jornalista Rafael Brusa, criador do portal O Independente. Ele nos conta sobre a vivência na prática de ter um portal de notícias independente na internet. Rafael, como foi o processo de criação do Independente e como você o avalia como modelo de jornalismo? E assim, numa situação de desemprego, praticamente de desespero, eu decidi criar um portal, né? Eu fui chamado ali por um amigo programador, que tinha a ideia de criar um aplicativo de notícias. Eu falei, claro, vamos para cima, construir o nosso mesmo. E aí comecei a trabalhar a marca do Independente, os valores e tudo mais. E foi uma idealização muito bonita. Aí nasceu o jornal. Aqui no Independente, e eu aplico isso na TV Democracia também, eu gosto de respeitar os gêneros jornalísticos, que eu também aprendi na faculdade, né? Então a notícia tem que seguir o rótulo imparcial. Uma reportagem também eu vou fazer o mais imparcial possível. Para o jornalista independente que não tem seu próprio negócio, como possui Rafael, a saída é vender matérias para portais e veículos como meio de se sustentar. Ou ainda, produzir outros modelos de conteúdo para clientes como associações de terceiro setor. O jornalista freelancer Cleberson Souza é um desses profissionais. Ele produz conteúdos para a agência Mural e para o UOL. Cleberson, como é o seu processo de trabalho? O maior desafio que eu enfrento como jornalista independente, como freela, é sugerir pauta. Sim, trabalhando em redação é fácil. Você vai na mesa do seu editor, conversa, olha, eu tenho vontade de escrever sobre tal coisa, o que você acha? E vai batendo como vai ser o texto, conversando mesmo. Com freela não, você tem que estruturar a pauta, você tem que conversar, convencer, né, que aquilo é interessante para o site, tem que ter um mínimo pesquisado, isso é muito difícil. Para jornalistas que optam por diferentes áreas, o processo de trabalho muda, mas não deixa de exigir cuidado. Exemplo disso é a jornalista Fabiana Honorato, que é assessora de imprensa autônoma. Há mais de 17 anos no mercado como repórter, Fabiana migrou para o trabalho autônomo faz 5 anos, após ser demitida do emprego formal. Ao receber uma proposta como freela meses depois, ela passou a exercer o cargo de maneira autônoma. E hoje, nos conta como toma forma o seu trabalho diário. Então eu anoto, faço uma lista das coisas que eu preciso fazer e às vezes até de horários que eu preciso priorizar. Enviar aquele e-mail, fazer aquele follow, conferir se saiu a matéria em tal lugar, então clipar e tal. Os profissionais que conhecemos neste episódio têm a internet como ambiente de trabalho, o que nos faz observá-la como primordial para a reinvenção do jornalista. Rafael é quem melhor contextualiza esse fato. Então é um trabalho de formiguinha, ressalto, leva tempo, mas funciona também. Se não fosse a internet, eu nem emprego teria, né, provavelmente. No terceiro episódio do podcast Trabalho de Jornalista, vamos abordar a coexistência de diferentes modelos de atuação jornalística e a possibilidade de produzir conteúdos para diversos fins e objetivos. Até breve! Trabalho de jornalista. Para quem é, para quem não é e para quem quer ser. Os novos modelos e áreas de trabalho são assuntos sempre importantes e adquirem contornos especiais quando se fala em jornalismo. As novas tecnologias criaram outras funções e projetos no jornalismo, mas também alavancaram uma crise nos modelos de negócio do setor. Do ponto de vista dos jornalistas, os possíveis benefícios da tecnologia foram traduzidos também em redações cada vez menores e jornadas mais longas. Atualmente trabalha-se tanto e por tantos meios que fica quase impossível separar o trabalho de vida. A professora e pesquisadora Roseli Figaro aponta a carência de ofertas de emprego para jornalistas nas grandes redações. Segundo ela, a internet é grande causadora desse fato. Ao ser inserida no dia a dia das redações, a internet gerou a busca pela notícia em tempo real, acelerou o ritmo das redações e redefiniu o perfil de conhecimentos do jornalista, que agora precisa compreender e dominar o contexto digital. Meados dos anos 80, início dos anos 90, a chegada dos computadores nas redações, você já tem uma redução do número de profissionais e uma acumulação de funções. Eu sou Jéssica Souza. E eu sou Adson Dutra. E no último episódio da série sobre a reinvenção do jornalismo alternativo, independente e autoral por meio da internet, falaremos mais sobre a variedade do cardápio e as novas relações de trabalho do jornalista e dos profissionais criadores de conteúdo.
A Academia do Jornalista oferece treinamentos para profissionais e estudantes por meio da internet. Um dos projetos lançados em outubro foi um treinamento para jornalistas atuarem como conteudistas profissionais de mídias sociais. Convidamos a idealizadora da proposta, Fernanda Félix, que é jornalista, especialista em jornalismo digital e mídias sociais, para falar sobre esse campo de trabalho. Primeiro, deixar claro que a comunicação ela é um processo. Independente de como você vai fazê-lo, é necessário que você tenha como resultado, um resultado positivo, claro, alcançar mais pessoas e assim levar de uma forma clara. A segunda vertente, que é justamente sobre a informação, é entender que você precisa informar qualquer tipo de assunto que seja novo para aquele receptor. Com essas duas vertentes bem claras, você consegue já ter a resposta da pergunta como podemos caracterizar o trabalho do jornalista, que é a social media. Levar a informação para o maior número de pessoas, assim como o jornalismo tradicional, só que não em cima de notícias do Brasil, do mundo, mas da instituição, da empresa que te contratou como social media. O tema é controverso, pois expõe o debate sobre os limites de atuação do jornalista e do comunicador. Nós temos aí jornalistas migrando para essas áreas, mas eles estão fora da função deles, eles não são mais jornalistas. Essa é a opinião da pesquisadora Roseli Figaro, que estuda a comunicação. Mas há também quem pensa diferente, como Rafael Oriundo, do Academia do Jornalista. Olha, eu acho que o colega está redondamente enganado, com pouca visão empresarial, com pouca visão mercadológica e com pouca visão de futuro. Então, se um jornalista empreende, ele deixa de ser jornalista? Não, ele está usando o conhecimento dele com outro fim. Independentemente das opiniões e razões que justifiquem, muitos jornalistas estão migrando para outras áreas, principalmente para a comunicação e o marketing digital, podendo, inclusive, exercer de maneira independente as suas funções. Para falar sobre isso, convidamos duas social media independentes, as jornalistas Bruna Soma e Mayra Sartonato. Por algum tempo, ambas trabalharam na mídia convencional, passando a oferecer o serviço freelance como social media no último ano. Então, hoje, o que a empresa X precisa é de um jornalista que seja bom em redes sociais, com foco em engajamento. Mas como nem tudo na carreira são flores, nossas entrevistadas contaram que entre seus desafios estão uma jornada de trabalho incerta, com horários variáveis e a insegurança de não ter trabalho sempre. Perguntamos a Bruna se ela aceitaria deixar de lado a vida de freelance para trabalhar formalmente em uma mídia tradicional. Sim, eu com certeza aceitaria. É uma segurança a mais que eu teria na vida, tanto na rotina também, sabe? Aquela coisa de você levantar e você saber que você tem um trabalho lá te esperando. Assim como o curso da vida, as profissões reinventam-se com as novas demandas e tendências a que são impostas, de acordo com a evolução da nossa sociedade. Para o jornalismo, as transformações e mudanças são constantes. Seja no jornalismo independente, no autoral ou no alternativo, essas mudanças também chegam e fazem com que o profissional cresça da maneira que pode, se apropriando dos benefícios que lhes convém. A internet é a porta de entrada para um universo cheio de possibilidades. Caetano Vasconcelos é jornalista independente e atua com defesa dos direitos humanos, fazendo jornalismo. Sua história nos mostra que a profissão é mais que um modo de ganhar dinheiro. Para ele, o jornalismo trouxe um fortalecimento de sua identidade e seus valores. E na universidade eu percebi que se o jornalismo já não estava do jeito que eu achava que deveria ser, né, pensando na pluralidade de corpos, pensando no olhar de quem é periférico, uma mídia alternativa mesmo, uma nova narrativa, estava muito pior pensando na população LGBT. Né? Então, dificilmente eu via matérias positivas sobre ser LGBT, conhecia pouquíssimos ou nenhum repórter ou jornalista que era LGBT, que falava sobre isso. Então, ainda na universidade, eu comecei a pensar que eu deveria, então, usar essa minha vivência enquanto um corpo LGBT e periférico para poder falar, então, de jornalismo. Que o jornalismo autoral, independente e alternativo tenha muita vida pela frente e se traduza em novas opções de trabalho e de conteúdo. Este podcast foi apresentado por Jéssica Souza e Adson Dutra, com edições de Gustavo Livino e orientação da professora Kátia La Sálvia. Obrigada por partilhar conosco seus pensamentos e seu tempo. Até breve!